Bom dia, pessoal. Novamente, hoje é dia 7 de junho de 2024. E uma coisa que eu não fiz ontem foi leitura bíblica, porque eu fiz uma publicação de um outro vídeo de shorts aqui no YouTube. Mas uma coisa que eu quero muito fazer é fazer a leitura do livro de Romanos, capítulo 8. No último vídeo de leitura bíblica que eu publiquei, eu tive problema mais uma vez com a memória do meu celular, que ele não está colaborando, e eu não consegui gravar. Então eu resolvi que eu vou aproveitar e vou fazer um vídeo especial com a leitura do livro de Romanos 8. Por quê? Acompanhe a leitura, vocês vão entender por quê. Eu vou fazer a leitura de Romanos 8 aqui do meu livro da Bíblia C.S. Lewis, que é a versão Nova Almeida atualizada. Se tiver alguma coisa lá dentro de C.S. Lewis, algo que eu acho que vai ter, porque é um livro muito... É um livro muito especial, muito importante. Vamos à leitura? Livro de Romanos, capítulo 8. Pela versão Nova Almeida atualizada. A vida no Espírito. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Os sofrimentos do presente e a glória futura. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção,
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso espírito íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na nossa esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A intercessão do Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como não emocionar com a passagem dessa, pessoal? Como não emocionar? Se a gente parar para pensar, pessoal, Deus entregou o filho dele. Deus tinha um filho. E ele pegou e entregou esse filho por amor a nós. E ele entregou esse filho por nós para a gente ser liberto e livre da ação do pecado que age em nós, mas que ela é ação nossa mesmo. É muito importante a gente não se esquecer disso, que ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Eu já estive no vale de sombra. Eu já estive na pior posição que qualquer pessoa pode encarar na vida, que é a posição de ter que devolver um filho ao pai. Eu não estou me comparando à Virgem Maria, mas eu tenho um pouquinho do sentimento do que a Virgem Maria passou, que foi de devolver um filho para o céu. E essa definitivamente é a coisa mais difícil que qualquer pessoa tem que fazer. Eu passei por isso. E isso não foi capaz de me separar do amor de Deus. Pelo contrário, quando eu passei por aquilo, eu olhava para trás e eu não conseguia entender como que eu estava dando conta de atravessar por aquele vale. E eu estava, e eu dei conta. E eu estou aqui, hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Mesmo tendo devolvido um filho para o céu.
E por que que hoje eu sou feliz? Por que que hoje eu sinto uma plenitude apesar disso tudo? Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Aquele sofrimento que eu passei não me separou do amor de Deus. Porque nada é capaz de nos separar do amor dele. E a gente sabe que em alguma altura da Bíblia, se eu não estou me enganado, no livro de Colossenses, tem um pedaço lá que nos diz para a gente dar glória, em tudo dar graças. Eu quero aprender a ser essa pessoa. Eu quero aprender a dar graça quando as coisas estiverem muito bem na minha vida, mas eu quero aprender a dar graças também nos momentos de tribulação que eu passar, porque a tribulação nos forja como seres humanos. A tribulação nos faz alcançar o céu também. Então, pessoal, seja qual for a dificuldade que cada um de vocês esteja passando, que vocês tenham certeza no coração de vocês que, por maior que seja a dificuldade dessa tribulação, que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Nada. Eu vou ler aqui agora uma reflexão que está na minha Bíblia C.S. Lewis. É um excerto que foi retirado do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, para a gente fazer uma reflexão com o livro de Romanos, dos capítulos 1 ao 39. Então, lá no livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis fala o seguinte: agora, em que tipo de buraco o homem caiu? Ele tentou se içar para fora como se pertencesse a si mesmo. Em outras palavras, o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que necessita de aperfeiçoamento, e sim um rebelde que está precisando abandonar suas armas. Baixar as armas e entregar-se, expressar seu arrependimento, dar-se conta de ter estado no rumo errado e se preparar para começar a vida do início, do primeiro degrau. Eis a única maneira de sair do buraco. Esse processo de entrega, esse movimento de marcha ré a toda velocidade, é o que os cristãos chamam de arrependimento. Mas há de se convir, arrepender-se não é nada divertido. Trata-se de algo mais difícil do que simplesmente se humilhar e admitir a própria culpa. Significa desaprender toda a presunção e teimosia que nos foram incutidas por milhares de anos. Significa aniquilar parte de nós, passando por uma espécie de morte. Na verdade, é necessário que a pessoa seja boa para se arrepender. E eis aí um verdadeiro paradoxo. Só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você for, mais precisará arrepender-se e menos conseguirá fazê-lo. A única pessoa que conseguiria fazê-lo com perfeição seria alguém perfeito, e esse alguém não precisaria de modo algum fazê-lo. Quem é o único perfeito que nós conhecemos? Lembrem-se de que esse arrependimento, essa submissão voluntária à humilhação e uma espécie de morte não é algo que Deus exige de você para o aceitar de volta e do qual ele poderia eximi-lo, e assim quisesse, se assim quisesse. Trata-se simplesmente de uma descrição do que é a volta para Deus. Se você pedir para Deus aceitá-lo de volta sem isso, você estará lhe pedindo para voltar sem de fato voltar. E isso é impossível. Muito bem, então, temos de nos arrepender, não tem outro jeito. Entretanto, a maldade que nos leva a precisar disso nos torna incapazes de tomar essa atitude. Será que podemos fazer isso se Deus nos ajudar? Sim, mas o que a ideia de sermos ajudados por Deus significa?
Queremos dizer, em outras palavras, que Deus coloca um pouco dele em nós. Ele nos empresta um pouco dos poderes de sua razão e assim conseguimos raciocinar. Ele coloca um pouco do seu amor em nós e assim amamos uns aos outros. Quando você ensina uma criança a escrever, segura na mão dela para ela formar as letras, isto é, ela forma as letras porque você as está formando. Nós amamos e raciocinamos porque Deus ama e raciocina. E segura nossa mão enquanto nós o estamos fazendo. Agora, se não tivéssemos caído, tudo estaria bem. Mas, infelizmente, agora necessitamos da ajuda de Deus para fazer algo que Ele mesmo, por sua própria natureza, nunca faz. Entregar-se, sofrer, submeter-se, morrer. Não há absolutamente nada na natureza de Deus que corresponda a esse processo, de modo que necessitamos agora, mais do que nunca, da condução de Deus pelo único caminho que Ele, por sua própria natureza, nunca percorreu. Deus só pode compartilhar conosco o que Ele tem. E aquelas coisas não estão presentes em sua natureza. Mas suponha que Deus tenha se tornado homem. Suponha que a nossa natureza humana, que é capaz de sofrer e morrer, tivesse sido amalgamada com a natureza de Deus em uma pessoa. Então essa pessoa poderia nos ajudar. Ele poderia renunciar sua vontade, sofrer e morrer, porque seria humano, e poderia fazê-lo de forma perfeita, porque seria Deus. Você e eu só podemos passar por esse processo se Deus o realiza em nós. Mas Deus só poderia fazê-lo tornando-se Ele mesmo um homem, para que nossas tentativas de morrer tenham êxito. Nós, humanos, temos de compartilhar da morte de Deus, da mesma forma que nosso pensamento só pode alcançar êxito se for uma gota do oceano da sua inteligência. Por outro lado, não podemos compartilhar da morte de Deus, a não ser que Ele morra. Mas Ele só pode morrer tornando-se homem. Esse é o sentido pela qual Ele paga nossa dívida e sofre por nós o que Ele próprio não necessita de modo algum sofrer. Então, nesse pequeno pedaço do cristianismo puro e simples aqui do C.S. Lewis, ele nos diz que basicamente para a gente aprender a se arrepender dos nossos pecados, a gente precisava ser Deus, porque só Deus era importante, era o perfeito o suficiente para aprender a entender de arrependimento, certo? E aí o que Deus faz? Ele se transforma em homem e si próprio envia, na forma do Filho dele, para nos trazer a salvação. Bem, é isso aí, pessoal. Estou muito feliz pela leitura do livro de hoje. Romanos é um livro cativante, maravilhoso, que acabou de vir ao meu coração criar uma série de vídeos especial sobre esse livro. Quem sabe eu transformo o livro de Romanos numa série especial de vídeos. Muito obrigada pela companhia de vocês que ficaram até aqui. Por favor, se inscrevam no meu canal, compartilhem meu vídeo, comentem deixando os pedidos de orações especiais que vocês tiverem. Lembrando que esses próximos 8 dias eu farei a oração do Santo Terço novamente, porque eu estou com um pedido de oração especial pela vida do meu amigo, Pedro Vitor Lourenço Fragola. Aproveito o ensejo e peço a oração de vocês pela vida dele, para que a vida dele seja recuperada, pela que a saúde dele seja curada em nome de Jesus e para que logo ele possa voltar para casa, para a família dele, em paz e com saúde. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima, pessoal!